É uma alegria muito grande estar aqui. Quer pegar o microfone? Eu acho que não precisa. Estão me ouvindo todos? Sim. Uma alegria muito grande estar aqui trazendo o objeto de um estudo meu sobre o Evangelho. Esse tema tão importante para todos nós. Quando a gente chega na casa espírita, é um dos temas principais que nós ouvimos. Fora da caridade, não há salvação. E eu levei muito tempo para entender isso, a profundidade disso. E fiz questão de trazer para vocês pelo momento que estamos passando na atualidade. Então esse tema está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E eu vou trazer para vocês ferramentas atuais, ferramentas acessíveis a todos nós, ferramentas que estão realmente disponíveis e que muitos de nós ainda desconhecemos. Eu vou falar bastante, então, sobre a doutrina espírita e a psicologia transpessoal. Então, eu trago para vocês, em primeiro lugar, o relato de um filme que está no Netflix, que se chama Inside. Para quem gosta de Netflix, eu sugiro que abram o seu pensamento, preparem as suas emoções, porque é um filme bastante desafiador. Para eu assistir esse filme, eu precisei de 3 momentos, porque eu não dei conta tamanho desafio que eu senti vendo aquilo. Ele trata, não vou dar spoiler, mas ele trata de uma pessoa extremamente despreparada inside ou dentro, né? Com o William Dafoe no Netflix. Trata de uma pessoa extremamente despreparada para a sua realidade, o que não é o nosso caso, né? Eu penso que quem leva vantagem hoje é quem tem Deus no coração, é quem acredita em Jesus, é quem tem a doutrina espírita como lema. Essa pessoa leva vantagem de fato e de longa história. Então, por que existe esse tema no Evangelho? Fora da caridade não há salvação. A verdadeira caridade a que Jesus se referia é, em primeiro lugar, o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento que a gente precisa ter, seja do corpo físico, seja da nossa alma, seja do espírito, da nossa mente, seja o que for. É uma porta gigantesca que a gente precisa trilhar. Porque a partir desse momento que você se conhece, você se encanta. Não tem outro jeito. Você vai se encantar porque você vai ter que se pegar no colo. Você vai ter que buscar a autopiedade. Porque você vai olhar para trás de alguma forma e você vai ter que ter piedade de você mesmo. Por quê? Se a gente fizer um histórico da humanidade, a gente volta, digamos, a um século atrás. O que havia? Havia guerras, havia fome, havia pestes, né? E o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que dar conta desse cotidiano. Nós tínhamos que ir buscar o nosso arroz, o nosso feijão, manter a nossa família. Os nossos pais faziam o maior esforço, mas eles tinham raciocínio lógico, equilíbrio emocional para fazer tudo que nós, crianças, precisávamos. E se a gente olhar para outras existências, quanto mais a gente vai para trás, mais a gente vê dificuldade. Se você é descendente do italiano, você vê muita história de quanto o italiano, o japonês, o indígena, todas as raças, precisaram dar sangue, dar o suor, quantos morreram para que a evolução acontecesse. E o Evangelho traz, inclusive, com muita beleza esse tema, falando da importância da riqueza financeira, os recursos que cada um precisa ter, contribuir para que essa evolução aconteça. Então, o autoconhecimento, para a gente se descobrir enquanto ser, um canal que
traz conhecimento, que traz amor, que traz prosperidade para o outro, a partir do momento que você já se enxerga assim, é fundamental, né? Por quê? Porque assim a gente vence as nossas preocupações do mundo material e aí sim a gente vai aplicar a caridade com o outro, né? E muitas vezes não é assim que acontece. Você vai fazer essa caridade e você vai se desenvolvendo e está tudo bem. O caminho de cada um é um caminho maravilhoso. Agora, a gente precisa estudar. Cada porta que a gente vai estudar, a gente se abre para um universo maravilhoso, né? Então, Jesus nos propõe o alcance de um estado elevado de consciência, inclusive, onde há o quê? Harmonia, amor, conexão com o mundo divino, não limitado ao mundo físico, e sim um bem-estar físico, mental e espiritual. Sobre a nossa personalidade ela é moldada segundo nossas experiências todas, não só nessa vida, como em todas as existências que vivemos. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Então é aquilo que eu estava falando para vocês. A gente vive o tempo todo se a gente não se ater num ciclo de renascimento e morte. Por quê? Quem falou isso, começou a falar sobre isso lá em 1920, tá? Sobre o processo de reencarnação e morte. Que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primário até o arcanjo, que também iniciou como átomo. É grandioso o princípio da continuidade em que tudo se liga, da matéria bruta ao espírito mais elevado. Isso está na Gênese, dito por Kardec. Então, tudo tem um começo. E quanta graça a gente precisa dar para aqueles que nos geraram, seja nessa existência, seja na outra existência, porque estamos aqui refazendo esse ciclo. Agora, a gente precisa quebrar o que ficou para trás. Por quê? Nosso processo mental, ele é um processo que tem o inconsciente e o consciente. E nesse inconsciente estão gravados o quê? As nossas dores, os nossos desafios maiores que nós não vencemos, as nossas mesmices, né? Os nossos dramas. Isso é todo mundo vive isso todo dia. Agora, se você não tiver uma reflexão diária, você não vai sair disso. Você não vai crescer, você não vai encontrar você não vai encontrar o amor, do jeito nenhum. Quem fala isso também na Psicossíntese, num livro do Roberto Assagioli, é o Divaldo Franco, no livro Despertar dos Espíritos, do Espírito, a autora é a Joana de Angelis. O livro dela também sobre Dias Gloriosos é o tema, ela também fala das personalidades múltiplas. Ou seja, quando nós nascemos bebê, a gente nasce pronto com uma mente incrível, mas essa mente tem que ser desenvolvida, porque teoricamente aquela mente já tem as personalidades múltiplas anteriores. E esse bebê nasce e ele quer amor, ele quer a atenção, ele quer ser assertivo, ele quer se sentir inteligente. Mas se você não está pronto para isso, se você não recebeu tudo isso, você não tem condição de dar. Então, esse bebê se adapta o tempo todo. Isso é a personalidade múltipla. E isso a gente faz a vida inteira. Isso chama neuroplasticidade na neurologia. Tá? Você está num ambiente como esse, aqui você sente essa energia, sim. Mas quem não está preparado para isso, sente, mas quando sai daqui já está de novo de um outro espectro. Ele muda de personalidade. E tem filmes falando sobre isso. Tem pessoas que passam por uma infância tão cruel, tão trágica, ainda hoje, que ela se adapta absolutamente até o último momento.
E quando ela não consegue mais se adaptar, ela solta absolutamente. E isso é a depressão. A depressão que não tira o ser daquele buraco. É a depressão que faz com que haja tantos. Essa palavra é forte, mas a gente precisa falar também sobre essa palavra. Ainda existem muitos casos. Eu tenho amigos que trabalham em hospitais. Aconteceu recentemente o caso de um casal que chegou com um filho adolescente carregado nas costas e ele estava regulado. A mãe de joelhos, segurando a cabeça desse filho e falava: pelo amor de Deus, salva o meu filho. Eu não sei aonde a gente perdeu esse filho, mas isso aconteceu. Então a gente está vivendo um momento de muita necessidade do espírita se erguer, falar dessa beleza, dessa doutrina, falar o quanto a gente tem de amor aqui dentro, quanto a gente pode se conhecer. Esse é um tema, como vocês estão vendo, muito profundo. A gente pode falar sobre ele, só sobre ele. Márcia, Fala. eu vou te dar o microfone. Estou falando baixo? Está falando baixo e também é que passa, tem muito ruído. Legal. Então, como eu falei, o espírita possui grande vantagem em relação à humanidade. Nós temos tudo para ter, pelo menos, a fé verdadeira que não existe acaso. E tudo se renova, existência após existência, através do Consolador prometido. O Consolador prometido é a doutrina espírita, né? As palavras contidas na doutrina espírita. Então, além do Consolador, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as caravanas espíritas. Para quem nunca participou das caravanas, eu indico, maravilhosas. Tem pessoas que fazem caravanas espíritas para vários trabalhos de cura. É uma coisa mais linda. Você sente com o seu coração, com a sua mente, os trabalhos que estão acontecendo, a dedicação absoluta das pessoas que fazem esses trabalhos. As conferências estaduais espíritas. Gente, é maravilhoso ouvir grandes nomes que escrevem livros, que vivem para isso, que se dedicam absolutamente, não só profissionalmente, como em termos de palestrante, para levar realmente a verdade para as pessoas. Fora as obras, né, que a gente tem. As obras de Chico Xavier, as psicografias de André Luiz. É imperdível. Toda essa psicografia de André Luiz está gravada em audiobook. A gente pode ouvir, a gente pode se encantar. Você vai saber como que a vida é feita. Se você desperta a tua curiosidade, você vai entender como é gerado um bebê, como que a vida é escolhida por nós, como é o outro planeta, a outra dimensão, onde os espíritos vivem. Quando a gente desencarna, como que isso acontece? É incrível isso. Fora os livros que se chamam As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, psicografados por Hamed, que eu também recomendo muito, muito, muito. Sem falar na série psicológica do Divaldo Franco, que, na minha opinião, inegavelmente foi o grande presente que ele pôde nos trazer, que foi a psicografia de Joana de Ângeles, a série psicológica. Livros incríveis como Amor Imbatível, Autodescobrimento, Despertar do Espírito. Nossa, sem palavras para citar tudo isso mesmo. Então, duas coisas muito importantes que nós temos enquanto espíritas. A fé inabalável, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Através da doutrina, a gente examina as leis naturais que regem o universo e a conduta humana, destacando a importância do livre-arbítrio
e as consequências das nossas ações. E eu faço um parênteses aqui. Quem tem livre-arbítrio é a pessoa que tem a mente funcionante, tem inteligência para buscar o seu livre-arbítrio. Agora, a pessoa que está passando fome, a pessoa que está vivendo a tragédia, eu discuto isso. E a doutrina das reencarnações, né? Ela explica a ideia de que a vida não se limita à existência humana, existência terrena, mas é parte do processo de aprendizagem e de evolução. Enfim, a cada existência temos incríveis novas oportunidades. No passado, no presente, no futuro, mas a gente tem que aprender a deixar esse passado para trás. A gente tem que se refazer todos os dias. Isso é muito importante. Quem fala muito sobre isso é um médico neurologista que está em todas as redes. Ele se chama Joe Dispenza. Sugiro que vejam. É uma pessoa que, através da neurologia, da neurociência, ele está provando que é possível, através da nossa mente, curar corpo, mente e espírito. Curando pessoas de câncer, de doenças autoimunes. E o que você precisa fazer para acontecer isso? Nós vamos ver. Então, como eu falei, a nossa consciência mais profunda, que é o nosso inconsciente, ele retém as lembranças de vidas passadas, que traz em si as sementes que nos conservam envolvidos nesse ciclo de renascimento e morte. Um tema muito importante para nós é falar sobre a morte dentro da doutrina. Tem um livro imperdível que eu estou estudando e eu quero fazer uma fala sobre isso uma hora, que é A Crise da Morte, do Ernesto Bozano. É muito importante isso. É importante a gente ter a consciência de morrer bem, de desencarnar bem, porque é com essa consciência que a gente renasce. Então, se você renasce com terror, com medo, você já tem aquela personalidade daquela existência e você já chega mal aqui, né? Então, não só renascer como bebê, como morrer com um adulto ou de outra forma, é muito, muito importante. A nossa mente, eu diria, por experiência própria, ela se assemelha a um computador. O computador, ele tem uma ferramenta que se chama limpeza de disco. Se você não tiver o hábito de fazer limpeza de disco no seu computador, se tiver muita gente usando isso, ele vai ficando pesado, ele não funciona. A nossa mente é a mesma coisa. Através das nossas emoções, a gente vai ficando velho. A gente vai ficando pesado, a gente vai ficando preocupado, nervoso, depressivo. E o que é que a gente tem que viver, vencer, na verdade? São 3 coisas. É o apego, é o medo, é a raiva. Se você pensar em orgulho e egoísmo, tudo isso se resume nisso. O medo, quando você está preocupado, é medo. Quando você está nervoso, é medo. Porque se você está equilibrado, você não tem medo. Se você está equilibrado, você está bem. Você consegue falar o que você fala. Você se cala quando precisa. E para isso eu trago uma fala do Chico Xavier. Chico Xavier tem uma passagem muito linda que ele diz que ele recebeu a mãe dele por conta de uma situação desafiadora que ele viveu, que foram tantas nesse momento. Ele foi xingado por alguém publicamente, alguma coisa assim, e a mãe dele falou: meu querido, você está precisando receber a água da paz. Vai procurar isso e tome a água da paz. E ele, inocentemente, ele era jovem, ele saiu procurando para comprar a água da paz em todo qualquer lugar e não achou a água da paz. Aí ele foi perguntar para a mãe, onde é que eu encontro? Porque eu não encontrei a água da paz. E ela falou: é um copo d'água. Você pega um copo d'água, põe na boca. Quando você tiver que falar alguma coisa ruim, seja do que for,
Em desequilíbrio, você põe água na boca e enquanto você estiver com aquele pensamento, você fica com a água na boca. E só então você vai engolir essa água. Essa é a verdadeira água da paz. Né? Então é uma forma de falar para a gente, respira, respira. E quando eu falo em respiração, eu falo de ferramentas acessíveis para todos nós, de verdade. Ferramentas atualíssimas. Tá? Então, a gente pode usar a nossa fé de verdade e usar o que a doutrina propõe. Um diálogo profundo com nós mesmos. Onde eu fui medíocre? Onde eu fui infeliz nas minhas colocações? Eu não preciso ser mais, porque eu já estou conseguindo reconhecer isso. Onde eu fui infeliz com alguém, eu não dei o melhor de mim ontem. Hoje eu posso ser melhor. Ontem eu não estudei o suficiente. Eu reconheço que eu estou cansado, mas quando eu descansar, eu vou estudar, porque eu preciso disso. Então, esse diálogo com a gente mesmo é fundamental. Porque se você não faz essa análise, você não vai deixando aquele velho lá de trás. Aquelas personalidades, elas vão tomando conta de você. E quando você vê, elas estão tomando conta literalmente de você. Isso é o que o Evangelho chama de obsessão. Mas, na verdade, a gente hoje em dia tem mais auto-obsessão do que a obsessão em si de espíritos. Tá? Outra coisa que a gente precisa fazer hoje em dia é desligar as telas do celular. A gente está no momento de... Estamos em si mesmados. Nós ficamos em si mesmos. A gente olha para si. Se você olha o trânsito como está funcionando, esse trânsito é egoísta extremamente. Você dá uma seta, o cara não te deixa passar. Não tem mais gentileza. A gente precisa se ater que existe o outro. A gente precisa sentir que o ambiente requer mais educação. A gente precisa dessa reflexão muito intensa sobre nós, porque se a gente sente que aquilo não está bem também para o outro. Então, desligar essas telas até umas 7 horas da noite, se possível, para inclusive dormir bem. Porque quando a gente dorme bem, quando a gente sente fome para comer, quando a gente evacua todos os dias, que o nosso intestino precisa funcionar todos os dias, a gente está digerindo o nosso alimento. Isso é falar de prana, que a medicina ayurvédica traz como estilo de vida, inclusive, dentro das medicinas integrativas, essa medicina a homeopatia, a acupuntura, tudo isso fala disso muito bem, mas a ayurvédica, medicina ayurvédica, fala muito bem disso. Se você sente raiva, você não está digerindo o seu pensamento, consequentemente, o seu alimento. Aí, se você não está digerindo nada, consequentemente, se você tomar qualquer suplemento para melhorar a sua saúde, você não vai absorver. Então, você começa a ter uma desnutrição no tecido. E falando de prana, falando dos nossos sentimentos, que precisam ser sempre cada vez mais adequados, mais incríveis, né? Usar os nossos sentidos para buscar coisas lindas mesmo, para iluminar a nossa mente. Isso é fundamental, isso é uma grande ferramenta que cada um precisa. Porque se você não conhecer o seu corpo, você não busca um médico para dizer o que você tem. E a população está deixando de conhecer e se colocando na mão do profissional de saúde, seja o médico, seja de quem for, para ele falar que tipo de doença ele tem. Então a gente está vivendo retrocesso. A gente está esquecendo da fitoterapia, que é uma coisa linda. Fazer um chazinho, um chá de camomila para dormir é fundamental, maravilhoso. Um escaldapé para enfiar o pezinho na água com um óleo essencial, um hidratante cheiroso. Se tivesse, não, nada disso. Só aquela água
para acalmar o seu corpo, para relaxar o seu corpo. E a nossa audição para ouvirmos músicas incríveis, músicas divinas. Não tem palavras. O que a música faz comigo, acredito que com vocês também, não é? Uma música de ópera, uma música de flauta, meu Deus, Nossa Senhora. E as nossas experiências de pico, depois, se me permitirem, vamos fazer uma experiência de pico aqui todos. Mas as experiências de pico são o que a gente faz na mesa mediúnica. Você deixa de si para tentar acolher o outro. Você libera a sua mente, você sai do seu pensamento para captar a energia que está ali, que é do outro. O pensamento que está ali, que é do outro. E quando você faz isso, tem um autor que fala sobre a Ayurvédica e uma visão ayurvédica da mente. Ele fala sobre as experiências de pico, ele fala que a gente libera os nossos karmas, as nossas experiências kármicas lá de trás. Então, sair de nós mesmos, né, para acolher o outro, é maravilhoso, maravilhoso. Outra ferramenta incrível é buscar o simples, ter uma vida simples, é nos despojar cada vez mais, né? E quem sou eu? Vocês estão vendo que eu não sou a pessoa perfeita, longe disso, mas nos despojarmos da vaidade, né? Da necessidade de ser o melhor, de sermos perfeitos. Perfeito, Jesus. Um modelo incrível, um modelo lindo. Se for você buscar a perfeição, você vai descobrir, estudando o corpo humano é perfeito, divinamente perfeito. Cada sistema que você for identificar, o coração, através da nossa emoção, se você pensa de novo uma coisa boa, você vai equilibrar suas emoções todas. E isso são os nossos chakras, falando dos chakras, né? Então, quando você contempla a natureza e a beleza do ser, é uma grande coisa que você pode fazer. Você ilumina a sua mente. Cultivar uma planta viva dentro de casa, uma suculenta. Gente, tem cada suculenta divina. E elas exigem tão pouco. Elas só querem sol e um pingo d'água. É uma coisa linda, maravilhosa. Cultivar uma raiz, uma coroa de abacaxi. Façam isso. Sugiro. Quando forem comprar um abacaxi, ou mesmo que não comprarem, peçam para o gerente do mercado deixarem vocês tirarem a coroa. Coloquem num copo d'água e levem no banheiro. Tem gente que acredita que isso retira toda a energia ruim dali de dentro. Se a raiz crescer, inclusive, dizem que você está muito bem equilibrado. Se a raiz não crescer e apodrecer, você não está bem. É o que dizem. Mas eu sugiro que façam essa experiência, né? Isso é você instigar a tua criatividade, que é uma ferramenta muito incrível também. Eu fiz isso na minha casa. A coroa foi crescendo, eu fiquei observando. Tem ponta que cresce como se fosse desenvolver um outro abacaxi. Gente, eu fiquei encantada com isso. Porque se eu tivesse terra, eu enfiaria aquilo na terra e ia ter abacaxi na minha casa. Vocês já pensaram? Que lindo! Nossa, eu fiquei encantada com essa experiência. E então descobri em cada momento, em cada oportunidade, que a gente tem muito para despertar a nossa percepção, a nossa curiosidade. Isso faz com que a gente vá mudando realmente. A gente vai colocando o intelecto a serviço da percepção e faz com que nós possamos evoluir realmente. E mude a nossa personalidade. A cada dia a gente vai mudando conforme o que você necessita. Então, estimular você é muito importante. Nos estimularmos é muito importante.
é olhar no espelho e não vermos a nós mesmos, mas olhar o espírito que está por trás e que o Evangelho fala tanto quando a gente sente angústia, né? O que é a angústia no Evangelho? É a necessidade daquele espírito voar, de fazer, de realizar. Então, olhar para o seu espírito e falar: eu te reconheço, espírito maravilhoso. Eu reconheço em você a riqueza, a divindade que existe em você, a prosperidade. Você é outro a cada dia. Você emana luz, emana riqueza, beleza, perfume. Quando você, então, pega você no colo, todos os dias assim, de verdade, você confronta a razão, a sua razão, a razão do seu espírito, da sua força, com a realidade. Você vai realmente mudando isso. Isso chama pensar e refletir. A diferença entre pensar e refletir é mais uma obra da Joana de Ângeles, né, nos livros Descobrimento, uma busca interior, Tesouros libertadores, que ela fala que pensar todo mundo pensa. É algo inerente ao ser humano. Mas refletir, pega uma coisa para refletir. Você está com um problema? Eu não consigo refletir, não consigo achar a resposta. Vejam o filme Inside para vocês verem. Gente, é estarrecedor. Ver quando a pessoa não tem esse recurso da intuição, não tem experiência, não se planejou para fazer uma coisa, o que acontece? É desesperador. Então, a importância de refletir como hábito. Você vai desenvolvendo a sua intuição. E ouvir a sua intuição é muito, muito, muito rico isso. Sobre o prana, então, estados de raiva, o prana, que é a nossa energia vital, né? Falo de novo, o que é que diminui nosso prana, que é a nossa energia vital, ou fluido vital. A raiva, a inanição, as nossas preocupações, os nossos sofrimentos profundos, o excesso de atividade física, o jejum prolongado, alimentação deficiente, a perda do sono, ofensas e danos pessoais, ataques por micro-organismos e assim vai a lista. Ou seja, é óbvio, né? Tudo que é ruim não mantém o nosso vigor. Então, usar todas essas ferramentas e mais muitas terapias que estão acontecendo, porque o próprio Divaldo Franco cita isso quando ele cita o Dr. Roberto Assagioli no livro Despertar do Espírito. Ele cita a hipnose como técnica para você rever o seu passado, entender isso e desfazer essas dores. Outras ferramentas que estão extremamente presentes na nossa atualidade. Essa atualidade é muito incrível. Acupuntura, a microfisioterapia. É um processo incrível que o Paraná dispõe disso lindamente e é famoso no mundo inteiro, especialmente Londrina. Tá? A constelação familiar, o Ho'oponopono, as orações. Isso tudo realmente muda. A realidade vai limpando a nossa mente. Isso é uma experiência própria que eu realmente digo a vocês que vale muito a pena. Outra ferramenta é ouvir mantras. Tem um mantra muito lindo que está citado num livro incrível, que fala que tem um mantra muito simples, que todo mundo pode aprender, que você pode falar nos seus momentos desafiadores, e eu vou fazer o som para vocês. O primeiro é o som do universo, o segundo é corpo, mente e espírito. Tá? Então é assim. Om. Shanti.
Shanti, Shanti. A autora dessa fala, ela fala que o próprio som, a pronúncia não é importante, mas você sentir isso em você e esses sons realmente vibram dentro da gente quando a gente fala, é divino. Outra grande ferramenta é a meditação. É reconhecer no nosso corpo que nós temos sinais de Deus. A gente vê o redemoinho no nosso corpo, ele tem um círculo horário. A gente vê a nossa digital, tem um círculo horário. A gente vê o abrir de uma flor, horário. Esse sinal está em tudo quanto é lugar. Isso é Deus falando, somos todos divinos. Isso é a sequência de Fibonacci, que é estudado na matemática. Outra coisa que a gente pode usar é estudar as palavras. Uma palavra como comoção, com emoção, com movimento. É propor o movimento, é sentir o outro, é buscar experiências. Então, realmente, quando a gente sai da nossa mente, quando a gente tem experiências incríveis, a gente se dispõe a conhecer mais o outro e usar a nossa mente, a gente faz coisas incríveis. Então agora eu proponho que a gente tenha uma experiência de pico, para vocês verem o que é que eu estou falando, e é uma coisa muito simples. Eu proponho então que todos nós relaxemos e fechemos os nossos olhos e, através da nossa busca, busquemos a imagem de Jesus, o seu olhar divino que nos ampara, e ele chega como um raio, iluminando todos os nossos chakras. Enquanto isso, vamos respirando profundamente, pausadamente, e vamos buscando sentir o nosso coração através de uma lembrança boa, uma lembrança encantadora, que faça o seu coração sentir o seu coração que está no seu peito, batendo forte. E então nós, unidos num pensamento único, refletiremos sobre a atualidade que a humanidade passa. Tantas pessoas ignorantes, tantas pessoas em sofrimento, em si mesmadas, vivendo as tragédias, tantas pessoas já desencarnadas que estão ainda aqui pensando que estão encarnadas. Que nós possamos então vibrar nesse momento por toda a humanidade, encarnada e desencarnada, e em especial pelos espíritos que nos acompanham, que eles recebam toda a luz desse amor, desse momento. Recebam o olhar abençoado de Jesus, amparando a todos nós, em especial os mais sofredores, agora e na hora dos nossos desafios maiores. E que assim seja. Vamos voltando. Com isso, nós tivemos uma experiência de pico. Realmente nós saímos de nós mesmos e fomos muito alto. Eu agradeço muito a experiência com vocês. Finalizando,
eu concluo: o progresso espiritual depende da capacidade que nós temos de abrir mão dos nossos apegos e vícios que vêm das experiências passadas. Essa renúncia ajuda a moldar nossa personalidade e a nossa evolução e sair do nosso ciclo de renascimento e morte. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Então eu reafirmo que nós, estudiosos da espiritualidade, da doutrina espírita, abracemos isso como uma bênção de luz e nos iluminemos para poder iluminar os outros. Muito obrigada.